A paz de Deus a todas as nações do mundo. Eu, Pedro, estou mais uma vez aqui no canal Eclesiastes 11:5 para falar algo incrível que Deus fez acontecer no dia 17 de dezembro de 2023, que foi o aniversário de meu sogro, que é sacerdote. No dia 17 de dezembro também foi aniversário do falso profeta Papa Francisco, que também nasceu no dia 17 de dezembro. Nesse dia 17 de dezembro, Deus fez uma grande tempestade em Buenos Aires, na cidade que nasceu o falso profeta Papa Francisco. E nessa tempestade morreram algumas pessoas e Deus também lançou um fortíssimo raio na imagem de escultura de Pedro numa igreja católica, onde com esse raio Deus deixou a imagem inteira. Apenas arrancou a mão direita que tinha a chave e o arco que estava na cabeça. Deus lançou, repetindo, nesse dia 17 de dezembro de 2023, um fortíssimo raio na imagem de escultura de Pedro, arrancando apenas a mão direita que tinha a chave e o arco que estava na cabeça. Isso é um aviso de Deus, que esse Pedro, que a Igreja Romana ensina para todas as nações, dizendo que ele foi um papa, isso é uma mentira. Esse Pedro que a Igreja Romana ensina às nações chamar de Pedro, na verdade, não é o trono de Pedro, mas o trono do próprio diabo. Quando Deus lançou esse raio no dia 17 de dezembro de 2023, na imagem de escultura de Pedro nessa igreja católica em Buenos Aires, Deus quebrou apenas a mão que tinha e a chave que estava na mão direita dessa imagem de Pedro e também o arco que estava na cabeça. O resto da imagem Deus quis deixar inteira. Isso é um aviso de Deus para esse fim dos tempos. O fato de Deus ter feito meu sogro nascer no dia 17 de dezembro e também o falso profeta de Apocalipse 19:20, Papa Francisco, também de dia 17 de dezembro. E o fato de Deus lançar esse raio nessa tempestade que Deus enviou em Buenos Aires, na Argentina, o fato de Deus ter lançado esse raio nessa imagem de Pedro, arrancando só a mão que tinha a chave e também o arco que tinha na cabeça. Isso Deus está falando, que estamos nos últimos tempos. E mais tarde eu, Pedro, gravarei o vídeo sobre Abacuque 2, a palavra de Deus contra a cidade de Roma e contra o diabo. Eu, Pedro, botarei esse vídeo como estreia urgente. E que Deus abençoe a todas as nações do mundo e não cessem de seguir a Cristo, porque Ele é o único caminho para chegar a Deus. A paz de Deus a todas as nações do mundo. Eu, Pedro, mais uma vez, aqui no canal Eclesiastes 11:5 com o Sandro Pedro. Algo interessante que eu estava vendo hoje na internet, algo que eu, Pedro, não sabia, é que nessa última tempestade que Deus fez na Argentina, em Buenos Aires, Deus lançou um raio em uma imagem de escultura de Pedro, ali em Buenos Aires, numa igreja católica, aonde Deus arrancou a mão direita e aquele arco que fica em cima da cabeça. Isso foi no dia 17 de dezembro de 2023, que também é o aniversário do falso profeta Papa Francisco, dia 17 de dezembro, e também é o aniversário de meu sogro, que também é sacerdote, só que um verdadeiro sacerdote, não um falso sacerdote como o Papa Francisco, que é o falso profeta de Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Então, nesse dia 17 de dezembro de 2023, a tempestade que Deus lançou na Argentina, em Buenos Aires, na cidade onde nasceu o falso profeta Papa Francisco,
Deus lançou um raio na imagem de escultura de Pedro no dia 17 de dezembro de 2023, arrancando a chave e a mão direita da imagem de escultura de Pedro e também o arco em cima da cabeça. Mas vamos ler então o artigo aqui na internet. Estátua de Pedro em Buenos Aires fulminada por um raio. Estátua de São Pedro, santuário de Nossa Senhora do Rosário de San Nicolás, antes e depois do dia 17 de dezembro de 2023. No passado dia 17 de dezembro, a província de Buenos Aires, na Argentina, foi assolada por uma fortíssima tempestade, responsável pela morte de várias pessoas e muitos estragos. Entre outros danos assinaláveis, destaca-se pelo seu simbolismo a estátua de São Pedro localizada no Santuário de Nossa Senhora do Rosário de San Nicolás, que perdeu o halo e as chaves depois de ter sido atingida por um raio. O incidente gerou interesse pelo fato de ter acontecido precisamente na data do aniversário do Papa Francisco, que é natural de Buenos Aires, e na véspera da publicação da ultrajante declaração do Vaticano que aprova bênçãos a casais homossexuais. Terá sido um sinal de Deus ou uma mera coincidência? Tal como aconteceu com o raio que atingira a cúpula da Basílica de São Pedro, em Roma, no dia da resignação do Papa Bento XVI, cada um interpretará como entender. Esse foi um artigo que eu, Pedro, vi na internet agora há pouco, nesse dia 31 de dezembro de 2023, onde no dia 17 de dezembro de 2023, Deus atingiu com o raio a imagem de escultura de Pedro, arrancando a mão direita e a chave e o arco em cima da cabeça. Na verdade, os papas não são sucessores de Pedro, porque esse que a igreja romana chama de Pedro não é o Pedro, discípulo de Jesus. Esse trono que os romanos falam aqui é Pedro, na verdade é o trono de Satanás. E o que o Pedro tinha que falar sobre esse assunto foi falado agora. E que Deus abençoe a todas as nações e siga o Messias Jesus enquanto há tempo. Hoje, 31 de dezembro de 2023, o último ano do calendário inventado pelo Papa Gregório XIII, o último dia do ano no calendário que foi inventado pelo Papa Gregório XIII. E que Deus abençoe todas as nações. Em nome de Jesus. Aqui foi Sandro Pedro, uma das testemunhas de Deus e de Jesus.